tudo bom? Eu sou a Vitória. Eu sou a Juliana. E essa é a quarta aula do nosso curso dos Saberes Comestíveis sobre as farinhas. A gente já falou sobre a mandioca, sobre os mestres, sobre os utensílios, sobre alguns povos que fazem farinha. E hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre as farinhas em si, se debruçando sobre o sabor delas. Para começar a nossa conversa, a gente quer falar um pouco sobre terroir. Tu sabes o que significa essa palavra? O terroir, ou terroir, para quem gosta de enrolar a língua, é um conjunto de 4 fatores que alteram ou definem o gosto, o paladar de um produto. Os 4 fatores são solo, o clima, as culturas, as formas de preparo e as variedades do alimento. É comum a gente ouvir essa palavra associada ao mundo dos vinhos, dos queijos, mas também é importante lembrar que todos os alimentos têm variedade, então todos eles são afetados pelo terroir. Só que uns são mais perceptíveis ao paladar e outros nem tanto. E para treinar o paladar tu não precisa ser cozinheiro, Até porque eu mesma não sou. A maioria das pessoas que cresce comendo alguma comida sabe identificar quais são as variedades dela, principalmente se ela está inserida num ambiente ou numa cultura em que elas valorizam esse alimento. Da mesma forma que existem pessoas que sabem identificar de onde é um vinho só provando, provando e também sentindo o cheiro, também é possível aplicar esse tipo de conhecimento à nossa cultura alimentar local. Por exemplo, dá para distinguir pelo sabor quando o tucupi é mais doce ou mais ácido, da mesma forma que também é possível diferenciar o açaí da juçara. Além do terroir, a gente tem as indicações geográficas, ou IGs. As IGs, elas são um registro, uma categorização feita pelo INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Elas meio que ligam o terroir de um alimento ao território dele. Existem 2 tipos de IG, a identificação de procedência e a denominação de origem. O primeiro tem a ver com o lugar de onde o alimento é. Por exemplo, a farinha de Bragança é denominada desse jeito porque a região bragantina é reconhecida como um polo de produção de farinha. Já a denominação de origem, ela é bem mais específica. Ela se dá em casos onde o terroir de um lugar ou de uma comunidade é tão específico que não tem como reproduzir aquele alimento do jeito que ele é em outro lugar. Ok, mas por que esse tipo de discussão e de identificação é importante? Valorização tanto do bioma quanto das especificações e das formas de fazer comida, de fazer cultura alimentar de cada local, ajudam nas políticas de conservação e na situação financeira, tanto dos agricultores quanto também das pessoas que produzem a comida. Claro que, junto com isso, é preciso haver uma discussão e muita atenção em relação a não transformar esses locais em espaços de dependência financeira muito grande desses produtos e também não incentivar as monoculturas. Chega de blá blá blá, Vamos provar as farinhas? Para essa aula, a gente separou essas 4 farinhas aqui que a gente conseguiu comprar tanto em feira quanto de parceiros que trabalham com alimentos agroecológicos, como a cooperativa de Irituia e a farinha do Mestre Bené. Aqui nós temos uma farinha bragantina do Mestre Bené, especificamente de lá. Ela é emponeirada com folhas de guarumã. Essa embalagem aqui é como se fossem os primórdios das embalagens que dizem sustentáveis hoje em dia. Nessa embalagem, a farinha, olha, vocês estão vendo? Tá dura. Ela fica armazenada em boas condições por até 2 anos. Aqui a gente tem a farinha para farofa da cooperativa de Irituia. De acordo com o professor Zazinho, que é um dos membros da cooperativa de Irituia, a farinha para farofa ela pode ser tanto farinha seca quanto o que é essa daqui, que é uma farinha d'água peneirada. E aqui nós temos 2 farinhas bem tradicionais. Essa aqui é uma farinha lavada, inclusive ela é de macaxeira, que altera bastante o sabor, no resultado final do sabor dela. E essa aqui é uma farinha d'água, uma das mais famosas e mais comuns, que a gente encontra nas feiras e que a gente come aqui em Belém. E é interessante comparar as duas porque ambas passam pelo processo da mandioca ficar de molho, mas tem uma diferença ali primordial no processo, Então, a farinha seca, ela é consumida em outras regiões com maior frequência, ela não passa por esse molho que a mandioca fica no início do processo, que a gente explicou na aula 3. Só que essas duas, a única diferença entre elas é quando a gente rala a macaxeira para fazer a farinha d'água normal, simples, ela vai pro tacho. E essa daqui, que é a farinha d'água lavada, que inclusive essas duas também são, ela passa por uma água para poder tirar os resquícios de amido, de tucupi,
Então, Isso influencia muito na acidez, né? Na diferença de acidez entre elas duas. isso. A farinha do Mestre Bené, ela é lavada 2 vezes, né? De acordo com esse panfletinho que a gente tem aqui. Ela vem, quando ela vem com um panfletinho explicando, a gente vai ler um pouquinho mais daqui a pouco. Quanto mais a gente lava, menos... É como se fosse assim, o tucupi ele é subproduto desse processo, né? O tucupi, quanto mais tempo passa dele já feito, ele vai ficando mais ácido. Assim, a maior parte das pessoas sabe que o tucupi doce é o tucupi mais novo. Uhum. Imagina se essa água do tucupi não tivesse sido tirada totalmente da farinha. Ela fica ainda desenvolvendo aquele sabor mais ácido dentro da macaxeira, né? Enfim, altera bastante a acidez por causa disso. Então, vamos degustar. Bom, então aqui a gente tem as 4 farinhas que a gente acabou de explicar para vocês, né? Farinha d'água, farinha para farofa, lavada de macaxeira e a farinha de taquateua, né? Do Mestre Bené, que na realidade é produzida na região Bragantina. E aí, por onde a gente começa? Eu quero começar por aqui. Então tá. Pela farinha d'água. A gente tem que lembrar também que às vezes as pessoas usam em degustação, né, essas palavras que são específicas da área. Então, eu já sei hoje em dia que esse gostinho que eu senti agora na farinha d'água, as pessoas chamam de acidez, né? As farinhas com alta acidez, baixa acidez. Mas a gente também pode falar de uma memória afetiva que essa comida lembra a gente. Por exemplo, esse gosto de farinha me lembra muito a farinha que a gente come com o açaí. Sim. Pra mim, eu não cresci no Pará, né? Eu fui criada em Minas Gerais. Então, pra mim, essa farinha tem gosto do Pará, assim, porque eu acho que é o tipo de farinha que a gente come e ela é muito específica daqui, essa farinha d'água. Então, o que eu lembro, assim, muito que quando eu cheguei, e aí eu via minha família comendo, né? Minha família daqui de Belém comendo arroz com feijão e essa farinha d'água. Então, ela tinha um cheiro muito forte, muito específico, assim, e que me lembra muito essa coisa dos meus primeiros contatos com a cultura daqui do Pará. Então, pra mim, essa é uma farinha que tem um gosto do Pará mesmo, assim, e dessa vida aqui em Belém. De fato, ela tem uma acidez, ela é bem crocante, né? Ela é bem crocante. Tem alguns pedacinhos que são um pouco maiores que ela fica dura, né? Sim, sim. Que chamam de quebra-dente. Isso. Mas essa tem poucas, eu acho. Acho que só os grumos maiores, né? Que ficaram com essa sensação. Bom, agora a gente vai provar a farinha de farofa. Que pra mim é uma das mais gostosas. Eu gosto muito de farinha de farofa. Ela é mais fina, né? Uhum. Essa é bem seca. Ela é muito seca pra comer pura. Por isso que é farinha pra farofa. Sim. Essa daqui é uma farinha que é peneirada, né? Mas geralmente o que chamam de farinha seca é a farinha que não passa por essa... Porque inicialmente a mandioca é fermentada, né? Ou deixa descansar para poder sair, ela ficar mole e sair da casca. As farinhas secas, elas são feitas direto da mandioca ralada, sem passar por esse molho, né? Sim. Mas essa daqui, ela dá uma sensação de secura na boca, porque são as partes mais finas da farinha, porque ela é coada, né? Sim. Ela não é o que a gente chama de farinha seca, mas ela dá uma secura na boca. Sim. Ela precisa virar uma farofa, assim, pra ficar de fato gostoso e precisa virar uma farofa. Ela é muito leve também na boca, né? Não tem essa crocância que as outras geralmente têm. Assim, ela tem uma acidez bem no final, assim. Mas isso aqui com uma manteiguinha, cebola, isso, exatamente. Perfeito. Essa é a farinha lavada. Essa tem uma acidez menor do que a primeira, mas ela é maior do que a de tracateua, né? Bom, primeiro, extremamente crocante. Muito boa. De alguma forma, ela lembra um pouco a farinha de tapioca. Eu achei parecido, tanto no sabor quanto na própria crocância. A consistência. Essa daqui, como ela é de macaxeira, ela vai ter um sabor muito específico de macaxeira, né? Uhum. Tipo, dá pra sentir que ela vai ter com macaxeira. Sim. Muito diferente de uma farinha de mandioca brava. Essa daqui, ela é crocante, mas eu também sinto um crocante pro duro, assim. Ela não é uma crocante biscoito, assim. Sim. Ela não se desfaz na boca. Ela tem um potencial quebra-dente. O sabor dela é muito suave, assim.
muito maravilhosa. Da outra vez que a gente comeu a de macaxeira, tu disseste que tem um pouco do gosto de Minas, né? Sim, de alguma forma ela me lembra, eu não sei explicar o que é, mas me lembra um pouco as farinhas lá de Minas. Essa aqui que a gente vai comer agora é a farinha do Mestre Bené. Lá de Trapatteu, de Bragança. Que é a empaneirada, né? Pra mim, uma diferença dessa farinha do Mestre Bené em relação às outras é que ela é bem menos salgada. Ela tem um sabor um pouco mais neutro, eu diria até mais próximo do doce do que do salgado, né? Também. É uma das coisas que a gente... Da descrição, né, dessa farinha, é que ela é crocante, mas não chega a ser dura, né? Isso. É uma crocância bem leve mesmo. E tem até um colega nosso, o Noel, Sim, que falou que ele foi descrever e ele disse que ela é... Todos os grãos dela são crocantes. Isso aqui não arranha nem a superfície da diversidade, da quantidade de farinha que a gente encontra em qualquer feira, né, aqui em Belém. E, enfim, das farinhas produzidas aqui no Pará. Mas a gente trouxe essas 4 como uma forma também de demonstrar como elas são diferentes entre si, né? E eu acho que elas também falam pra gente sobre a ideia da própria sociobiodiversidade, né? Porque elas tanto são feitas variedades diferentes, ou de mandioca, ou até mesmo a farinha de macaxeira, né? Quanto elas têm essa diferença no sabor, diretamente a ver com as técnicas e as formas como elas são feitas, né? Uma das coisas que eu acho legais, assim, porque acho que a gente comprou na feira, pode até conversar com os feirantes, que eu acho estimulo sempre, mas elas não vêm com as variedades de mandioca com as quais foram feitas, né? Mas a farinha empaneirada, que tem a referência do Mestre Bené, né, que é lá de Trapatteu, ela vem com um cartãozinho, assim, tá faltando? Essa farinha faz parte da Fortaleza do Sabor do movimento Slow Food, do qual eu participo, inclusive, e ela vem com a descrição de tudo, assim. A gente tem aqui, ele é pequenininho, mas ele vem cheio de informações, né? Fala sobre os produtores, então a gente fala sobre o Mestre Bené, que é o mestre dessa cultura, mas na realidade ela é produzida por cerca de 20 famílias da Associação de Usuários da Reserva Extrativista Marinha de Trapatteu. Então ela dá a descrição do processamento, né, de como é que a farinha é feita. E ela fala aqui também, uma coisa que eu achei super interessante, que tem a ver com o que a gente falou na aula 1, né? Ela é feita com 6 principais variedades de mandioca e macaxeira. Dependendo da época e do clima, ela é feita com uma variedade diferente. Mas ela pode ser feita com a ouro, a gordura, a tomásia, a mirim, a branquinha e a jaboti. Então, é uma diversidade muito grande, né? Bom, a gente encerra essa 4ª aula por aqui. Se tu tiveres qualquer dúvida, um comentário ou sugestão, pode colocar aqui embaixo, a gente responde. Como a gente tem falado, não deixa de se inscrever aqui no canal. E fica com a gente porque na nossa 5ª aula a gente vai mostrar algumas receitas, alguns preparos com essas farinhas. Até a próxima! Até a próxima!